Semana passada a gente fez todos os testes necessários com a mecânica do Hercólogos e vocês viram que o resultado foi mais do que excelente. Infelizmente a gente não vai conseguir segurar esse carrinho maravilhoso aqui eternamente, então a gente vai precisar prepará-lo para devolver pro reverendo. E hoje o que a gente vai fazer é uma boa limpeza nele, um acabamento. Eu vou tentar revitalizar dentro da medida do possível a questão da pintura, e quando eu me prontifiquei a fazer isso, eu acabei conversando com o reverendo, ele providenciou algumas peças, já que eu ia tentar melhorar o Hercólogos de alguma forma. Ele trouxe, e eu confesso que eu nem abri as caixas ainda, e a gente vai abrir juntos agora. A gente teve uma surpresa, os bancos não estão mais aí por um motivo muito simples. O Jean passou aqui no começo da semana e levou para dar uma revitalizada ali no estofamento, e eu tenho certeza que a gente vai ficar surpresos de ver o resultado, e o reverendo vai ficar muito contente. Claro que antes da gente finalizar esse vídeo, os bancos vai dar tempo dos bancos voltarem aqui para que a gente possa fazer os testes finais do Hercólogos. Então aqui a gente tem as peças que a gente recebeu. Aqui eu já deduzo que a gente tem um par de estribos. Nessa caixa temos um par de faróis olho de boi. E aqui a gente tem todos os suportes do para-choque. Aqui a gente tem os dois piscas dianteiros. E aqui tem o famoso narizinho de bruxa, que a gente vai substituir ali pela luz de placa que estava montada originalmente no Hercólogos. Fora tudo isso que vocês viram, a gente também tem um jogo de calotas novas para esse Fusquinha. Então a sequência natural que eu vou fazer aqui para um dia rápido de embelezamento, eu vou desmontar tudo que eu puder. Afinal a gente vai trocar as guarnições de borracha ali das lanternas traseiras, eu vou trocar os faróis, para-choques. Então eu vou fazer na sequência mais racional que eu vejo: desmontar tudo, dar uma lavada, tentar revitalizar a pintura da melhor forma possível, e aí sim eu finalizo com a montagem. E vocês vão acompanhar isso de uma forma bastante dinâmica. Tudo que era possível a gente desmontar, mais do que isso, tudo que vai ser trocado por peças novas e a gente tem condições de dar uma limpada com o Fusquinha parcialmente desmontado, a gente já removeu. Então agora eu vou puxar o Fusquinha para trás um pouco para que a gente possa lavá-lo. Bom, eu puxei o carro para cá para dar uma lavada, a Bianca vai me ajudar nisso. Aqui a gente está com água, sabão, e além de uma escova para dar uma esfregada, a lavadora de alta pressão, eu vou contrariar qualquer recomendação das técnicas de polimento, e aqui nesse duco velho eu vou aplicar uma lixa 3000. E eu vou aproveitar a mesma água e sabão que a gente tem aqui, para depois que tiver lavado, eu remover a sujeira, toda a contaminação da tinta de uma forma muito mais agressiva, vamos dizer assim, do que aquela clay bar poderia fazer. E depois disso a gente vai fazer a revitalização da pintura. Aqui a gente já tinha aplicado aquela técnica ressuscitadora de ratoeiras, mas além daquela alternativa eu tenho uma outra.
Água, sabão e uma lixa d'água ajudaram a gente a remover a maioria das manchas e dos contaminantes da pintura do Hercólogos. Claro, a pintura já passou muito, mostra aqui, Bianca. A pintura já passou muito de uma possibilidade aí, vamos dizer, de uma recuperação completa. Ela está cheia de descascados e a gente não tem intenção nenhuma, mostra aqui, Bianca. A gente não tem intenção nenhuma de esconder isso. Qual é o nosso propósito aqui? Aqui a gente, o Hercólogos, ele é igual um ogro, ele é cheio de camadas, mas aqui ele tem camadas de tinta. Então a gente não quer remover nenhuma, a gente quer simplesmente proteger para que ele dure um pouco mais. E então a gente lixou com a intenção de remover tudo que estava grudado, todo encardido, todos os contaminantes, e agora a gente vai aplicar alguns produtos. O que a gente precisa deixar claro é o seguinte: a gente não vai fazer milagre nenhum, provavelmente ele vai ficar bem brilhante, ele vai ficar com uma aparência bastante interessante, mas como isso daqui é duco, é uma pintura antiga e muito, mas muito antiga mesmo, queimada, o brilho, todo o brilho que a gente vai conseguir, ele é temporário. Com o passar das semanas ele vai gradualmente ficando fosco de novo e ele vai voltar a ficar nessa situação. Pô, Tonela, você só lavou o carro está com o mesmo brilho que antes, ou melhor, a mesma falta de brilho que antes. Sem dúvida, apesar da aparência estética ser praticamente a mesma de antes da gente lavar, tirando a sujeira, o resultado daquilo que a gente tem aqui é bem diferente. Porque antes, além da sujeira que era visível, a gente tinha o duco, a tinta que tinha sido queimada, oxidada pela radiação do sol, pelo calor e pela chuva e tudo mais. Ela estava, a parte de cima era, apesar de ser da mesma cor da tinta, era uma tinta morta, tá? Então quando você lixa, apesar de você manter a mesma aparência, você não tem mais a tinta morta, você tem a tinta velha aqui por baixo, que é o que a gente tem. A tinta nova, a tinta morta, a gente conseguiu tirar na lixa. Infelizmente não existe nenhum processo mágico que possa, você vai aplicar um produto, ele vai recuperar a tinta. O que você vai encontrar são duas alternativas: uma, ou que vai fazer um pequeno desgaste, um desgaste controlado, dependendo da abrasividade daquilo que você aplicar. Uma lixa vai arrancar mais material da tinta, ou por exemplo uma cera, alguma coisa assim, você vai deixar uma camada que teoricamente vai proteger por um determinado tempo. Não existe nada que você vai aplicar na tinta, que você vai hidratar a tinta, que ela vai rejuvenescer, não. Ou você tira alguma coisa com abrasão, tá? E para isso existe uma infinidade de produtos, ou você passa algum produto que não vai tirar nada, vai jogar uma camada de cera, uma camada de algum polímero para proteger. O que a gente fez aqui, a gente tirou material, ou seja, cada vez que você interage com a tua pintura, você está dando algum tipo de desgaste. No nosso objetivo aqui, o desgaste que a gente deu na pintura é para tirar, além da tinta queimada, que já não servia para nada mesmo, é para deixar a superfície relativamente pronta para a gente poder entrar com algum produto para melhorar a aparência. Há uns 15 dias atrás, o tempo eu estou considerando no momento que a gente gravou o vídeo, eu estava fazendo alguns testes porque eu queria ver se dava para a gente entregar o Hercólogos um pouquinho melhor de aparência pro reverendo. Na verdade, fazer uma surpresa para ele. E a gente vai acabar fazendo isso. E eu lembro que eu fiz um teste com 2 produtos que eu tinha aqui da Megoyers e a gente conseguiu um resultado bastante interessante. A Bianca ainda estava comigo, estava me acompanhando, ela acabou filmando por brincadeira e postou no Instagram. E o pessoal acabou perguntando bastante porque tiveram bastante dúvidas e gostaram bastante do resultado. O que a gente aplicou naquela ocasião foi esse composto polidor, tá? E eu vou fazer um pequeno teste aqui de novo, só para ilustrar. Vou usar uma estopa mesmo. Aqui a gente tem o que? A gente tem aquele primeiro caso, um produto que está removendo o que você tem na parte de cima da pintura. No caso aqui, a gente tem a gente tinha uma pintura queimada e a gente acabou ficando com uma marca, um desgaste meio que padronizado da lixa que a gente usou para limpar e ao mesmo tempo ajudar a dar um brilho
na superfície. Tá? Quando você lixa, apesar da aparência ficar fosca desse jeito, ela fica muito, vamos dizer, uniforme. E quando você passa um produto abrasivo como esse que a gente acabou de aplicar, você não tem muito trabalho. Vocês viram, a Bianca nem cortou a imagem nem nada. Com poucos movimentos a gente já conseguiu um brilho relativamente interessante. Essa cera, por outro lado, ela não vai remover nada que você tem na pintura. Ela vai deixar uma película de cera ou do polímero, do que ela for feita, no momento que ela secar. E o objetivo disso é proteger do sol, proteger de raios ultravioleta, proteger de chuva ou de algum produto químico aí que possa tentar agredir a tua pintura. Então, o resultado disso daqui, que a gente brincou na época e a gente batizou de ressuscitador de ratoeiras, é excelente. Você, com pouco esforço físico e um baixo investimento, você consegue tudo isso. Ainda que aqui a gente tenha o mínimo de esforço possível, e a gente pode fazer manualmente e esporadicamente quando a gente está em casa, eu tenho a maletinha do Gato Félix aqui da Meguiar's, tá? E aqui a gente tem aquele kit que o Peterson apresentou pra gente na ocasião que ele veio, e a gente consegue com ele dar todo aquele brilho que a gente deu no Fusquinha Vermelho. E eu lembro que eu tava conversando com o Peterson, eu falei, pô Peterson, e se pegar um carro muito zoado e tal? Ele falou, você pode pegar uma lixa fina, muito fina, 1.200, 1.500, dependendo do estado da pintura, 2.000, dar uma apagada no carro todo, que foi mais ou menos o que a gente fez aqui, e aí sim vir com os produtos e fazer o procedimento desse processo. E eu achei bastante interessante. A questão é que normalmente você vai aplicar isso numa pintura mais moderna, numa pintura à base de PU, alguma coisa assim. Aqui a gente tem uma pintura muito zoada, uma pintura muito velha. E eu vou, da mesma forma que a gente deu uma chance pro ressuscitador de ratoeiras ali, a gente vai tentar fazer na mão aqui para ver o resultado. Então primeiro esse, que é o abrasivo, tá? Vou fazer aqui na coluna, porque eu acho que vai dar uma boa diferença. Primeiro o abrasivo, a gente vê que sai um restinho do que a gente lixou. Tá, e isso também eu tô fazendo tudo na mão. Nossa, como ficou bonito. E agora por cima a gente vem com o que seria o segundo componente, que é não o que remove alguma impureza, e sim o que vai deixar a proteção, a cera. Olha, é difícil a gente fazer uma avaliação, porque a gente está num carro que tem cada centímetro quadrado dele está com uma pintura diferente, foi aplicada a tinta de uma forma diferente. Aqui a gente vê os defeitos da tinta tendo sido aplicada em cima de alguma gordura. Mas de qualquer forma, se a gente não for considerar que a gente tem resultados aqui equivalentes ou muito próximos, talvez, eu não sei qual que é a tua impressão, Bianca, mas a impressão que dá é que esse daqui tá brilhando um pouquinho mais do que aquele. Parece. Parece, né? Então, ainda que o processo do ressuscitador de ratoeiras aqui dê um resultado excelente, e provavelmente quase tão durável quanto esse daqui, e esse daqui eu posso falar porque a gente tem aplicado aí no Fusquinha Vermelho. Cada vez que a gente lava ele fica como se a gente tivesse acabado de aplicar os produtos. Então eu vou, por ser uma pessoa muito preguiçosa, eu vou optar por esse processo aqui. Por quê? Porque a gente tem a maquininha, a gente tem a politriz, e eu acredito que a gente vai ganhar bastante tempo usando esse daqui. É claro que como a pintura aqui tá ruim, a gente vai demorar um pouco mais do que se fosse um carro com uma pintura PU, alguma coisa assim. E também a gente vai gastar um pouco mais de produto, mas isso daí é natural pela própria situação da pintura atual.
Prontinho, isso daqui é uma amostra do que a gente pode conseguir. E Bianca, agora você dá uma pausa aí na filmagem e me ajuda pra gente poder terminar tudo antes da chuva. Prontinho, já está muito melhor do que quando a gente lavou ele. E agora eu vou colocar ele ali embaixo da árvore de novo para que a gente possa começar a fazer a montagem. Eu vou efetuar a montagem aqui da forma mais rápida possível. A Bianca vai mostrar algumas etapas. Isso daqui a gente já cansou de mostrar. Eu montei as luzes traseiras aí. Trocamos as lentes porque as outras estavam muito ressecadas. Um detalhe que eu acho interessante é que o reverendo apareceu com essa luzinha de placa modelo narizinho de bruxa. E a gente vai ter que fazer uma pequena adaptação aqui com 2 furinhos. Aqui na frente é um sinal de Zé frisinhagem do reverendo. Vai colocar o pisca mais estreitinho de todos. Provavelmente o modelo original do 64. Estribos montados. Piscas dianteiros e novos faróis montados também. Agora a gente vai montar uma peça, provavelmente a mais especial que o Hercólebus vai receber, que é o mecanismo do limpador completo, original da época da Eltron, com a capinha. Inclusive a gente está acostumado com aquelas capinhas de plástico preto, o famoso capa preta. Esse daqui é um modelo anterior ao capa preta ele tem uma capa toda de alumínio. O pessoal da Eltron, quando viu esse fusquinha chegando aqui, fez questão de entrar em contato com a gente e providenciar esse lindo mecanismo do limpador de para-brisa. Então agora a gente vai fazer a instalação dele. O único problema que a gente teve com essa mudança para esse mecanismo do limpador é que o limpador antigo ele era aquele modelo mais moderno que você coloca uma porca na ponta do eixo. Então as duas hastes do limpador não vão servir. Eu vou conversar com o reverendo e vou conversar com o pessoal da Eltron para ver como é que a gente pode solucionar isso, mas certamente não vai ser para agora. O Hercólebus está avançando bastante. Bianca, mostra aqui atrás o que está acontecendo. Olha que maravilha. E mostra o responsável por isso. Abaixa aí, Jean. Tudo bom? O Jean chegou aqui hoje cedo para a gente acabar de instalar as forrações aí das laterais e os bancos. E é o que a gente está fazendo agora. Ficou maravilhoso esse trabalho, hein, Jean? Muito obrigado. Vamos... Espero que o reverendo goste. Ah, ele vai amar isso aqui. Vamos montar os painéis das portas agora. Bom, a gente finalizou a montagem dos bancos e dos forros de porta. O puxador a gente vai esperar para quando o reverendo vier buscar o carro, para saber exatamente a posição que vai ser montado. E aqui também a gente estava percebendo que as manivelas, a maçaneta do vidro e do trinco da porta, elas estão bem ruins. A gente também tomou a liberdade de não montar para poder colocar tudo novinho. Mas isso daí quem vai decidir o modelo é o reverendo. Aqui dentro do carro, uma coisa que vocês não percebem no vídeo, o cheiro maravilhoso de couro, igual da combinha, e o conforto que não tem igual no banco recém preparado, né, Jean? Isso aí. Recém preparado pelo Jean. Então quero agradecer ao Jean pela colaboração e pela participação, e tenho certeza que quando o reverendo ver, ele vai gostar bastante. Não, eu que agradeço. Espero que ele goste, né? Obrigado, Jean. De nada, Tonela, e um abraço aí pro reverendo. Tomara que ele goste aí.
Tá? Qualquer problema, só ligar lá para mim. Valeu. Valeu. Bom, a verdade é que vocês estão vendo o último vídeo do Hercólogos, e o que não aparece no vídeo é o quanto eu e a Bianca a gente está enrolando para finalizar ele. Porque a grande verdade é que a gente se apegou a esse carrinho e a gente vai sentir bastante falta dele quando ele for embora. Então em um dia eu instalava os faróis, no outro dia instalei as lanternas traseiras, depois o Jean veio para montar os bancos e assim por diante. Então nem a filmagem ela conseguiu fluir da forma que normalmente a gente costuma fazer. Mas chegou o momento do reverendo vir buscar, e a gente vai ter a oportunidade de dar a última volta de testes com ele, ainda que tenham faltado alguns detalhes, como por exemplo a haste dos limpadores e as maçanetas, a manivela de levantar o vidro, de travar a porta as portas dianteiras ali, que eu já pedi para o reverendo trazer peças novas para combinar com todo o interior que o Jean fez. Então, Bianca, vamos dar a última volta nele? Vamos lá. Tirando um lobisomem que vive dentro do túnel aqui do Hercólogos, e a gente não descobriu exatamente o que está causando esse barulho, porque não tem nenhuma peça solta, o Fusquinha se comporta perfeitamente bem. E mesmo em baixa rotação, depois de regulado, olha lá, você não percebe praticamente diferença dele com o comando W100 para um comando que seja o da Kombi a álcool. A marcha lenta um pouco compassada, vamos dizer assim, eu acredito que a gente possa atribuir mais a taxa de compressão de 8,5 para 1 do que pelo próprio fato do comando, porque eu já tive outros Fusquinhas 1300, eu já tive a oportunidade de ter um com o W100 carburação simples, e ele, como é que eu posso dizer, ele era mais manso do que esse daqui. Então eu acredito que é mais a marcha lenta selvagem, é mais uma questão da taxa de compressão do que do próprio comando. Mas olha lá, a gente ajustou em 1000, exatamente 1000 RPM a marcha lenta, e ela tá perfeita, o motor não balança mais, está tudo perfeitamente regulado.
vai finalizar o vídeo por aqui então. Vale a pena a gente considerar que um motor desse com uma dupla carburação, provavelmente muito similar àquela que a gente colocou no Minguinho, ou de repente um pouquinho mais aberto, o Venturi ali, eventualmente até com o Venturi 22, deve transformar esse motorzinho. Na verdade ele está limitado aqui pela carburação simples. Mesmo com a carburação simples, mesmo com o Terminator, é muito gostoso dirigir o Fusquinha, acelera incrivelmente bem, considerando que a gente está aqui com um carburador de corpo simples. Ele acelera, para que a gente consiga colocar numa proporção, ele acelera mais do que uma dupla carburação que seja no 1600 completamente desregulada, tá? Porque você pisa e o motorzinho aqui responde. Eu acredito que essa combinação funciona muito bem, vai atender muito bem o propósito do Reverendo com o Terminator. Caso você queira montar a mesma configuração, vai ser excelente. Imagino que colocando uma dupla carburação, a marcha lenta dá uma estabilizada ainda melhor, aí vai ficar quase que impossível perceber que a gente tem um comando W100, porque dá para, com uma melhor alimentação de combustível, dá para você acertar com mais precisão a marcha lenta. Eu acredito que a gente já deve ter rodado em torno de 80 km, pelo que a Bianca contabilizou, tá? E daqui a pouco eu vou fazer uma regulagem de válvulas, mas não é nada que vocês já não estejam acostumados a ver. Na verdade, eu rodei tudo isso sem mexer na regulagem de válvulas, para dar um tempo para que o motor, de uma forma geral, tivesse um amaciamento, um desgaste inicial ali. Ainda que a gente esteja finalizando o vídeo hoje, porque a gente está na semana que ele vai ser publicado, então eu estou trabalhando dentro desse prazo, provavelmente esse Fusquinha aqui vai ficar aqui mais uns 10 dias. Nesses 10 dias, talvez eu faça pequenos ajustes, além do ajuste das válvulas, isso já está certo que eu vou fazer. Talvez mais alguns itens de acabamento que a gente consiga colocar antes do Reverendo vir buscar. Então eu finalizo agradecendo a todos vocês que acompanharam essa série desse Fusquinha maravilhoso, ainda que temperamental. Agradeço todos os envolvidos aí que participaram direto e indiretamente no projeto desse Fusquinha, em particular o pessoal da Retífica Pirajussara, que cada vez que a gente vai lá, a gente percebe que eles se aperfeiçoam em algum pequeno detalhe a mais, e dá muito gosto poder divulgar o serviço deles aqui. Também preciso agradecer o Rodolfo por todo o suporte técnico que ele deu, não somente a questão da escolha das peças, que foi discutida em conjunto com o Reverendo, mas principalmente quando a gente começou a ter pequenos problemas ali, o suporte do filtro que a gente tinha escolhido acabou não encaixando por conta do escapamento. O Rodolfo atendeu a gente prontamente. Então, muito obrigado, Rodolfo, por mais essa força nesse motor. E por último, eu não posso deixar de agradecer o seu Telson, o Reverendo Telson, pela grande oportunidade, pela confiança que ele depositou no nosso trabalho, no trabalho meu e da Bianca, no trabalho do pessoal da Pirajussara, nas sugestões do Rodolfo. Então, um grande abraço, seu Telson, e um grande abraço ao seu Laércio Sérgio também, que provavelmente eu faria questão que ele viesse buscar o carro junto aqui com o Reverendo. Muito obrigado a todos e até a próxima série.
que a gente